E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Quero abordar 2 temas de suma importância: suicídio e eutanásia. Qual a diferença entre um e outro? Vou mais além. Qual a diferença entre suicídio assistido e eutanásia? Primeira pergunta para ajudar a entender essas questões: quem é o dono da vida? Quem é o autor da vida? A quem a vida pertence? Como dizia o servo Jó no início do seu sofrimento, está descrito na Bíblia Sagrada: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Portanto, Jó não cometeu suicídio, tampouco sugeriu eutanásia diante do seu sofrimento. Chegou a desejar a morte como ponto final à sua dor, mas não agiu sob a égide das emoções. Gente, o suicídio tem sido um tema tabu por diversos motivos. Primeiro, porque atenta contra a própria vida, o bem mais precioso que existe. Segundo, as próprias famílias dos suicidas, por vergonha ou sentimento de culpa, evitam abordar sobre. Por outro lado, é importante ressaltar que não somos donos da nossa própria vida. Ela pertence a Deus, o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Agora, no latim moderno, registra suicídio como suicídio, formado pelos elementos latinos sui, que remete a si mesmo, mais o sufixo sídio, que representa um assassinato, associado ao verbo caedere, que se refere à ação de matar explicitamente. Mas, à luz da Bíblia, o suicídio é pecado ou não? Eu penso que sim. Nem corra o risco, porque ninguém tem direito em tirar a própria vida. Mas o que pode, afinal de contas, levar uma pessoa ao suicídio? Desespero? Depressão? Dificuldade de lidar com o sofrimento, angústia, vergonha? Gideone, há perdão para o suicida? Deus perdoa? Bem, o sofrimento é inerente ao ser humano, como disse Jesus: "Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci." Bem, eu quero responder com outra pergunta: se há perdão ou não para quem comete suicídio. Entre o ato, o golpe contra si mesmo e o último suspiro, há espaço para arrependimento? O que acontece? Dá tempo? O que acontece na mente, na consciência de um suicida entre o golpe? Enfim, são frações de segundos, é um risco muito grande. E eu penso que o bem mais precioso é a vida é sagrada, ela pertence a Deus. Há outras maneiras de fazer os seus enfrentamentos e lidar com a pressão, lidar com o desespero, com o sofrimento e com aquilo que incomoda, buscando ajuda de profissionais, ajuda espiritual, conversando, compartilhando e mudando, talvez, comportamentos. Agora, cá entre nós, quem não se cuida, quem não cuida da própria saúde, mesmo podendo, mas se omitindo, se alimentando de forma errada, não é um tipo de suicídio? Uma morte a longo prazo? Fumou todas, bebeu todas as cachaças, arrebentou com a saúde e aí foi se matando aos poucos. Agora, e o tal do suicídio assistido e a eutanásia? Bem, eu penso que o suicídio assistido, alguns países legislam essa prática quando o sujeito, de forma intencional, com a ajuda de terceiros ou não, põe fim à própria vida, ingerindo ou administrando medicamentos letais. Enquanto na eutanásia, uma terceira pessoa, a pedido do paciente, administra esse efeito, esse agente letal, com a intenção de abreviar a vida e acabar com o sofrimento. Em contrapartida, a definição de eutanásia e suicídio assistido varia de acordo com cada ordenamento jurídico que as legaliza. De modo geral, trata-se da abreviação da vida de um paciente que vivencia um intenso sofrimento em decorrência de uma doença incurável e irreversível. Mas, enfim, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, como os homicidas. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Por essas e outras, eu trago esse tema no dia de hoje para que todos reflitam e valorizem a vida. Porque, principalmente, diante do tribunal divino, como ficará em relação a Deus? O ser humano tem esse direito? Por mais que a pressão seja grande, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Pois bem,
Eu deixo aqui esse tempo para refletir, o tempo não permite nós nos alongarmos, mas voltamos em outro momento falando sobre a melhor maneira de combater o mal, de combater a tristeza é vivendo. Aprenda a viver, enfrenta a vida com responsabilidade e Deus dá graça a cada um para superar as suas dificuldades. Abraços, vem na paz e deixo aqui um convite para vocês participarem de Pastor para Solteiros, uma palestra do próximo dia 22, sexta-feira, às 7h, que inclui divorciados, apaixonados, namorados, tico-tico do fubá, para ajudar o pessoal a refletir sobre a importância de um bom relacionamento. Fica com Deus. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8h da manhã e às 6h da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.